Você sabia que nos últimos 4 anos, milhões de galinhas foram exterminadas nos Estados Unidos por causa de um surto de gripe aviária? Mas por que depois de todo esse tempo o problema não só ainda persiste, mas também as medidas tomadas parecem não estar funcionando? Hoje vamos analisar o que realmente está acontecendo com essa crise sanitária, quais são os impactos na indústria alimentícia e quais fatores podem estar influenciando as decisões tomadas. Não perca! Bem-vindos a mais um episódio do América Revelada. Eu sou Aline Villafane, diretamente dos estúdios do Epoch Times em Nova York. Hoje vamos falar sobre um tema que afeta milhões de aves, a indústria alimentícia e talvez até seu bolso: o abate em massa de galinhas nos Estados Unidos. Desde o ano 2022, a gripe aviária levou ao extermínio de mais de 166 milhões de aves no país. Isso informou a USDA. Mas o que isso significa para a economia e para os consumidores? Será que essa é realmente uma medida eficaz para conter o vírus? Ou estamos diante de um problema muito mais complexo do que parece? Vamos analisar isso agora. Mas antes, se você se interessa pelos temas que trazemos aqui no programa América Revelada, aproveite este momento para se inscrever no canal embaixo e curtir também pelo botão. Assim, graças a você, nosso trabalho chegará a milhões de pessoas e também estará apoiando um meio de comunicação independente que se mantém graças às assinaturas de quem acompanha o trabalho do Epoch Times. Agora, vamos à notícia de hoje. De acordo com um artigo recente da nossa edição americana, desde fevereiro de 2022, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, tem liderado uma estratégia conhecida como eliminação total para combater a influenza aviária altamente patogênica. Esse é o nome da estratégia, eliminação total. O resultado? 166 milhões de aves mortas, muitas delas galinhas poedeiras. E mais, só no último trimestre de 2024, 20 milhões de galinhas poedeiras foram exterminadas. Isso fez com que o preço dos ovos disparasse, atingindo um recorde de mais de $8 por dúzia no atacado. Mas aqui surge a primeira pergunta que devemos fazer depois de tantos anos enfrentando essa situação. Esse extermínio em massa é realmente a única maneira de nos protegermos da gripe aviária ou estamos sacrificando demais por uma solução que não está funcionando? Por um lado, a USDA afirma que exterminar as aves é a melhor forma de conter o vírus por enquanto, já que ele se espalha por aves selvagens migratórias e está fora de controle desde o ano 2022. Assim, se um fazendeiro detecta o vírus em sua propriedade e não sacrifica suas aves, ele não recebe compensação do governo, que até novembro do ano 2024, ano passado, já pagou $1,25 bilhão em indenizações. Mas aqui vai outra pergunta. É justo que os fazendeiros dependam desses pagamentos para sobreviver ou deveriam ter alternativas para salvar suas aves e seus negócios? Afinal, o vírus não é novo. Ele chegou aos Estados Unidos em 2014 e foi controlado em menos de um ano com a mesma estratégia. Mas desta vez, a história é diferente. Já se passaram 4 anos e a doença não foi contida. É importante também destacar que quando falamos de transmissão da gripe aviária, estamos falando de propagação da doença entre fazendas. Quando, por exemplo, um trabalhador ou um equipamento contaminado leva o vírus de uma propriedade para outra, infectando mais aves. Alguns, como Kevin Hassett, do Conselho Econômico Nacional dos Estados Unidos, claro, criticaram a estratégia do USDA, afirmando que o órgão simplesmente estava matando as galinhas aleatoriamente dentro de um perímetro onde havia encontrado uma galinha doente. Outros, como por exemplo o Dr. Robert Malone, sugerem que o melhor seria deixar o vírus seguir seu curso e criar aves imunes.
Como alternativa, o Dr. Malone, defende que a indústria deveria pesquisar raças tradicionais de frangos que já demonstraram maior resistência à gripe aviária e criar esses animais como uma solução de longo prazo. Já um alto funcionário do USDA argumenta que tentar desenvolver imunidade coletiva em um ambiente de campo seria extremamente arriscado. Segundo ele, permitir que a gripe aviária se espalhe livremente e sem controle em um aviário comercial poderia aumentar o risco de mutações e transmissão para outras espécies, incluindo seres humanos. Por isso, o USDA defende que os criadores desenvolvam cepas mais resistentes em laboratórios controlados, onde as aves infectadas podem ser isoladas ou exterminadas, se for necessário. Então, o que você acha? Os Estados Unidos deveriam continuar exterminando milhões de galinhas ou investir na criação de uma geração mais resistente ao vírus? Hoje o impacto é inegável. Menos galinhas significa menos ovos. E isso afetou duramente a indústria. No ano passado, os produtores de ovos perderam mais de 10% de suas aves. Jim Wensner, da Associação Nacional de Produtores de Ovos, disse que as indenizações não cobrem as perdas reais e que o sistema está falhando com os fazendeiros. Isso apesar do fato de que a USDA recentemente aumentou os fundos para compensações em 400 milhões de dólares. Mas até hoje ainda há quem veja os extermínios das aves como uma necessidade para continuar. Carol Cardona, uma das principais especialistas do país em influenza aviária, afirmou que o vírus continua sofrendo mutações e que contê-lo protege não apenas as aves, mas também os humanos, embora valha mencionar que o risco para os humanos ainda é baixo, com apenas 66 casos confirmados desde 2022. No entanto, se o vírus continua circulando entre as aves selvagens, até quando vamos continuar exterminando as galinhas? Até quando vamos continuar exterminando os frangos? Isso é uma batalha perdida ou um mal necessário para evitar algo pior. Hoje existem algumas propostas em discussão. Alguns especialistas sugerem vacinar as aves, algo que em países, por exemplo, em França, já está testando, embora nos Estados Unidos isso ainda seja proibido por medo a prejudicar as exportações, como também as carnes de frango e também os ovos. Outros, como por exemplo o Dr. Robert Malone, defendem criar raças mais resistentes ou simplesmente deixar a natureza seguir o curso. A gripe aviária continua sendo uma ameaça para a produção avícola e para os preços dos alimentos nos Estados Unidos. Mas as medidas atuais realmente estão funcionando ou é hora de repensar a estratégia? E você? O que você acha? Deixe seu comentário abaixo, eu leio todos e aprecio muito sua opinião. E, bom, chegou esse tema até aqui, acho esse tema muito importante. Compartilhe este vídeo com seus contatos, já que também este assunto afeta diretamente a nossa alimentação diária, o bolso das pessoas e para muitos também até um emprego. Muito obrigado por nos acompanhar hoje. Com você, Elina Villafane, deixando a América Revelada. Nos vemos em breve.